Sermão de São João Batista, pregado por Reverendíssimo Padre Antônio Vieira, no mosteiro de Nossa Senhora da Quietação das Flamingas, em Alcântara, no ano de 1644. Faltava, diz o Padre Norati, um modelo de homilia oratória para a profissão religiosa, e qual temos verdadeiramente digno do engenho e eloquência de Vieira. É um dos melhores. Na profissão da Senhora Madre Soror Maria da Cruz, filha do excelentíssimo Duque de Medina Sidônia, religiosa de São Francisco, esteve o Santíssimo Sacramento exposto. Elisabeth impletum est tempus pariendi et peperit filium, et audierunt vicini et cognati eius, quia magnificavit omnius misericordiam suam cum illa et congratulabantur ei. Et venerum circumcidere puerum, et vocabant eum nomine Patris sui Zachariam. Et respondens mater eius dixit, nequaquam sed vocabitur Ioannes. Senhor, no dia em que nasce a voz de Deus, justamente emudecem as vozes dos homens. Admirações emudecidas são a retórica deste dia. Mirati sunt universi. Pasmos e assombros são as eloquências desta ação. Factus estimor super omnes vicinos eorum. É dia hoje de falarem os corações e de calarem as línguas. Por isso a língua de Zacarias emudeceu, por isso os corações dos montanheses falavam. Possuerunt in corde suo dicentes. E se em qualquer dia do grande Batista é perigoso falar, e os discursos mais discretos são os que se remetem ao silêncio, que será hoje no concurso de tantas obrigações, em que as causas do temor e os motivos da admiração se veem tão crescidos? Se toda a razão dos assombros no nascimento do Batista era verem que dava Deus a uma alma à mão de amigo, et in manus Domini erat cum illo, quanto mais deve assombrar hoje nossa admiração ver que dá Deus a outra alma à mão de esposo, et in manus Domini erat cum illa. Bem sei que disse Orígenes que dar Deus a mão ao Batista foi desposar-se com sua alma. Mas muito mais vai de desposório a desposório, porque vai muito de lugar a lugar. Desposar-se Deus nos desertos é coisa ordinária, mas desposar-se Deus nos palácios, Deus desposado no paço, maravilha grande. É caso este em que ajo contra mim todas as Escrituras. Se lermos o profeta Oséias, acharemos que, querendo Deus desposar-se com uma alma, disse que a levaria primeiro a um deserto. Ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius. Se lermos o profeta Jeremias, acharemos que, lembrando Deus a Jerusalém o tempo que com ela se desposara, advertiu que fora noutro deserto. Caritatem desponsationis tue, quando secutes me in deserto. Se lermos os cantares de Salomão, acharemos que os desposórios daquela alma, sobre todas querida de Deus, num deserto se trataram, noutro deserto se conseguiram. Que est ista que ascendit per desertum, diz no capítulo 3. Que est ista que ascendit de deserto in ixa super dilectum suum, diz no capítulo 8. Mas
Para que é multiplicar escrituras se o mesmo esposo que está presente nos pode escusar a prova? O mistério em que Deus mais propriamente se desposa com as almas é o sacramento soberano da Eucaristia. Porque nele, como gravemente notou Santo Agostinho, por meio da união do corpo de Cristo, se verifica entre Deus e o homem, eram duo in carne una. E se buscarmos os lugares em que Deus figurativamente celebrou estes desposórios, acharemos que os principais, assim no Velho como no Novo Testamento, foram desertos. A principal figura do sacramento no Testamento Velho foi o maná. Durou 40 anos e todos foram de deserto. Patres nostri manducaverunt manna in deserto. A principal figura do sacramento no Testamento Novo foi o milagre dos 5 pães e o milagre dos 7, e ambos sucederam no deserto. Desertus locus est, et non haben quod manducem, unde eos quis potest exaturare panibus in solitudine. Pois, qual é a razão para que mais fundamente nos admiremos? Qual é a razão por que se desposa Deus nos desertos sempre? Não é o monarca universal do mundo? Não é o príncipe eterno da glória? Pois já que há de desposar-se desigualmente na terra, por que não busca esposa com menos desigualdade nas cortes e nos passos dos reis, senão nos desertos e nas soledades? A razão é porque esposa com as qualidades de que Deus se agrada não se acha nos palácios, acha-se nos desertos. O sacramento nos fundou a dúvida. São João nos fundará a resposta. Fez Cristo um panegírico do Batista que de tão grande sujeito só Deus pode ser bastante orador. As palavras foram poucas, a substância muita, e começou o Senhor assim: Quid existis in desertum videre, hominem molibus vestitum, ecce qui molibus vestiuntur in domibus regum sunt. Sabeis quem é João, esse a quem todos saís a ver, diz Cristo? É um homem que vive no deserto. Não é dos homens que vivem no paço. Notável dizer. Pois, Senhor, este é o tema que vós tomais para pregar do Batista. Quando quereis concluir que é o maior dos nascidos, fundais o sermão em que vive no deserto e não vive no paço? Sim. Toda a perfeição resumida consiste, como dizem os teólogos, in prosecutione et fuga, em seguir e em fugir, em seguir a virtude e em fugir ao vício. Por isso os preceitos eclesiásticos e divinos, uns são positivos, outros negativos. Os positivos que nos mandam seguir o bem, os negativos que nos mandam fugir ao mal. Pois para Cristo resumir a poucos fundamentos toda a perfeição do Batista, que fez? Disse que era um homem que seguia todo o bem e que fugia de todo o mal. E para dizer que seguia todo o bem, disse que vivia no deserto. Para dizer que fugia de todo o mal, disse que não vivia no paço. Explicou-lhe Cristo a vida pelo lugar, e para dizer quem era, disse onde morava. Ainda não digo bem. Para dizer quem era, disse onde morava e onde não morava. Para dizer que era homem do céu, disse que morava no deserto. Para dizer que não era homem da terra, disse que não morava no paço.
E que estando os passos dos reis da terra tão mal reputados com Deus, que aquele senhor que só se desposava nos desertos, hoje o vejamos desposado em palácio, maravilha grande. Mas qual será a razão desta maravilha? Qual será a razão porque Deus, que só se desposava nos desertos, hoje se desposa no paço? A razão é porque o paço das rainhas de Portugal é paço com propriedades de deserto. Deus comumente desposa-se no deserto porque não acha no deserto as condições do paço. Hoje desposa-se do paço porque achou no paço as condições do deserto. Quando a Job, no meio de seus trabalhos, que parecia melhor a morte que a vida, entre as queixas que fazia dela, disse desta maneira: Et nunc requiescerem cum regibus et consolibus qui edificant sibi solitudines. Se eu fora morto, estiver agora descansado entre os outros reis e príncipes que edificam desertos. Notável modo de falar. Cum regibus qui edificant solitudines. Reis que edificam desertos. Se disser a reis que edificam palácios, bem estava. Mas reis que edificam desertos. Os desertos edificam-se. Antes, desfazendo edifícios, é que se fazem desertos. Pois que reis são estes que trocam os termos da arquitetura? Que reis são estes que edificam desertos? São aqueles reis de São Gregório Papa, em cujos passos reais de tal maneira se contemporiza com a vaidade da terra que se trata principalmente da verdade do céu. E passos onde se serve a Deus como dos ermos não são passos, são desertos, qui edificant sibi solitudines. Bendito que edificam, porque há duas maneiras de edificar: edificar por edifício e edificar por edificação. O edifício faz dos desertos palácios. A edificação faz dos palácios desertos. Um paço onde se serve a Deus é um deserto edificado. Paço onde só Deus se serve e o mundo só se contemporiza, onde a clausura compete com a das religiões, onde as galas são dissimulação do cilício, onde a licença do galanteio, a liberdade dos saraus e outras mal entendidas grandezas são exercícios de espírito, onde sair do paço para noviciado mais é mudar de casa que de vida. Este ermo cortesão não lhe chamem paço, chamem-lhe deserto, qui edificant sibi solitudines. Lá disse Sócrates do imperador Teodósio II, que fora tão religioso príncipe, tão reformador da casa real, que convertera o paço em mosteiro. Palatium sic disposuit, ut haud alienum esset a monasterio. Este, conto eu, entre as grandes felicidades do nosso príncipe, que Deus guarde, e a tenho ainda por maior que a do outro Teodósio. O outro Teodósio fê-la, o nosso achou-a. O outro criou esta reformação, o nosso cria-se nela. Oh, que grandes fundamentos para tão grandes esperanças! E como no paço de Portugal tem o céu tantas prerrogativas de deserto, que muito que Deus, costumado a se desposar dos desertos, o vejamos hoje desposado no paço. Cessem, pois, as admirações com as dos montanheses, rompa-se o silêncio com o de Zacarias, e comecemos a falar nesta ação, pois nos dá licença o pasmo. Et apertum est illico os Deus. Verdadeiramente que me vi embaraçado no concurso das obrigações de hoje, porque são todas tão grandes que cada uma pedia o sermão todo. Para não errar, aconselhei-me com o mesmo São João Batista e seguirei sua doutrina.
Vi habet sponsam sponsus est, amicus autem sponsi gaudio gaudet. Eu sou amigo de Cristo de São João. A esposa é do esposo, a festa é do amigo. Assim seja. A festa será de São João, o dia será da esposa, e o evangelho se acomodará tanto a um e a outro que pareça que é de ambos. Vamos com ele sem nos apartar um ponto. Elisabeth impletum est tempus pariendi et peperit filium. Isabel, depois de cumprido o tempo dos 9 meses, foi mãe de um filho. Aquela palavra, impletum est tempus, depois de cumprido o tempo, pareceu supérfluo a alguns doutores antigos. Não estava claro que São João havia de nascer como os outros homens, passado o tempo que a natureza limitou para o nascimento. Pois por que diz uma coisa supérflua evangelista que nasceu São João depois de cumprido o tempo? Elisabeth impletum est tempus. O cardeal Toledo e todos os literais dizem que não foi supérflua esta advertência, senão muito necessária, suposto que em São João se anteciparam tanto as leis da natureza que aos 6 meses de concebido já tinha uso de razão. E quem antecipou o uso da razão tantos anos, podia se cuidar que também anteciparia o nascimento alguns meses. Pois para que se soubesse que não foi assim, diga ao evangelista que nasceu São João depois de cheio e cumprido o tempo. Elisabeth impletum est tempus. Esta é a verdadeira inteligência deste texto. Mas quanto mais verdadeira, tanto mais funda a minha dúvida. Que se diga que São João nasceu cumprido o tempo porque não antecipou o nascimento, bendito está. Mas por que o não antecipou? Por que não antecipou o tempo do nascimento, assim como antecipou o tempo do uso da razão? O uso da razão, segundo as leis da natureza, havia de ser aos 7 anos do nascimento, o nascimento aos 9 meses da conceição. Pois se antecipou o uso da razão tantos anos, por que não antecipou o nascimento alguns meses? Porque o nascimento pertence à vida da natureza, o uso da razão pertence à vida da graça. E nas matérias temporais, o que costuma fazer o tempo, bem é que o faça o tempo. Nas matérias espirituais, o que costuma fazer o tempo, melhor é que o faça a razão. Para nascer ao mundo, faça o tempo o que há de fazer o tempo. Para nascer a Deus, o que há de fazer o tempo, faça-o a razão. Caminhava Cristo de Betânia para Jerusalém, viu no campo uma figueira muito copada, chegou e, como não achasse mais que folhas, amaldiçoou-a. E nota o evangelista São Marcos, coisa muito digna de se notar, que não era tempo daquela árvore ter fruto. Non era tempus ficorum. Pois, valha-me Deus, pasmam aqui todos os doutores, se não era tempo de fruto, para que o foi Cristo buscar? E se o não achou quando o não havia, por que castigou a árvore? Se a castigou, tinha ela obrigação de ter fruto, e se não era tempo, como tinha esta obrigação? Tinha esta obrigação de São Crisóstomo, porque ainda que por ser primavera não devia frutos ao tempo, por Deus se querer servir dela, devia usar a razão. E as dívidas da razão não hão de esperar pelos vagares do tempo. Para dar frutos ao mundo, faça o tempo o que há de fazer o tempo. Elisabeth impletum est tempus. Mas para dar frutos a Deus, o que há de fazer o tempo, faça-o a razão. Exhortavit infans in utero. Esta é uma das excelências que eu venero muito
entre as grandes do Batista. Ser um homem em quem fez da razão o que faz nos outros o tempo. Esperarem os anos pela razão, isso acontece a todos, mas adiantar-se a razão aos anos, fazer a razão o que havia de fazer o tempo, isto só se acha no Batista, se bem gloriosamente imitado hoje. Oh, que gloriosamente equivocado temos hoje o ano. O abril mudado em setembro e os frutos que havia de amadurecer o tempo, sazonados na razão. Quem podia fazer outono dos frutos da primavera das flores, senão a esposa querida de Cristo? Flores apparuerunt in terra nostra, tempus putationis advenit. Assim obedecem os tempos onde assim domina a razão. Que já o mundo e a vida não saibam enganar. Que vejamos tantos desenganos da vida em tão poucos anos de vida. Que é isto? É que fez a razão o que havia de fazer o tempo. Seguirem-se aos anos os desenganos é fazer o tempo que faz o tempo. Mas anteciparem-se os desenganos aos anos é fazer a razão o que o tempo havia de fazer. Queixava-se Marco Túlio que, sendo os homens racionais, pudesse mais com eles o discurso do tempo que o discurso da razão. Mas hoje vemos o discurso da razão mais poderoso que o discurso do tempo. Que não bastassem 90 anos para dar siso a Eli, e que bastem 18 anos para fazer siso do Samuel. Oh, que grande vitória da razão contra a sem-razão do tempo. Uma velhice enganada é a maior sem-razão do tempo. Uma mocidade desenganada é a maior vitória da razão. Que não corte os cabelos Sara depois de pentear desenganos, e que os cabelos de Absalão na idade de ouro sintam os rigores do ferro. Enxugue a Madalena as lágrimas dos pés de Cristo com os cabelos, mas que os não corte. E que haja outra Maria que ponha aos pés de Cristo os cabelos cortados com os olhos enxutos. Que Jacó, na primavera dos anos, enterre a sua Raquel, a inconstância da vida. Mas que Raquel, na primavera da vida, se sepulte a si mesma. Grande valor da razão. Dar a vida a Deus, quando Ele a tira, é dissimular a violência. Entregar-lhe-a, quando Ele a dá, é sacrificar a vontade. Quem dedica a Deus os últimos anos faz cristão o temor da morte. Quem lhe consagra os primeiros faz religioso o amor da vida. As batalhas da razão com os anos é uma guerra em que resistem mais os poucos que os muitos. Deixarem-se vencer da razão os muitos anos não é muito, mas deixarem-se vencer e convencer os poucos, grande poder da razão. E mais se considerarmos a resistência favorecida do sítio. Poucos anos nas montanhas, como eram os do Batista, não é tanto que se não defendam a força da razão, mas poucos anos em palácio, convencidos e desenganados, grão vitória. Ofereceu ao rei Davi da Berselaai um grande lugar no paço, e ele, que era já de 80 anos, que responderia? Octogenarius sum hodie, non indigio hac vicissitudine. Respondeu que achassem aprendido em tantos anos a desenganar-se das cortes, que o deixasse o rei viver retirado consigo e tratar da sepultura. Porém que aceitava o lugar para um seu filho que tinha de pouca idade. Et servus tuum camaan ipse vada tegum. Parece que se implica nesta ação o amor de pai, mas explica-se bem o engano do mundo. Desenganaram a Berselaai os muitos anos próprios para não querer o passo para si, e enganaram os poucos anos alheios
para querer o passo para o filho. Não sei que tem o passo e os poucos anos, que ainda quando conhecem os muitos, não se atrevem a o deixar os poucos. Teve conhecimento para o deixar um velho, não teve ânimo para o aconselhar um moço. Sendo mais fácil de dar o conselho que o exemplo, deu o exemplo Bercelai, mas não se atreveu a dar o conselho. Antes parece que se substituiu a pai nos anos do filho para lograr na mocidade alheia o que na própria velhice não podia. E que não havendo valor na velhice para deixarem totalmente o mundo, ainda aqueles a quem o mundo deixa, que haja resolução na mocidade para meter o mundo debaixo dos pés, quem o mundo trazia na cabeça. Oh, que bem se desafronta hoje a natureza humana. Lá dizia São Paulo, mihi mundus crucifixus est et ego mundo. O mundo está crucificado em mim e eu estou crucificado no mundo. Se o mundo estava crucificado em Paulo, tinha o mundo viradas as costas para Paulo. Se estava crucificado no mundo, tinha Paulo viradas as costas para o mundo. E que dei eu as costas ao mundo quando o mundo me vira as costas não é muito. Mas que quando o mundo me mostra um rosto, dê eu de rosto ao mundo. Esta é a valentia maior. Que quando o mundo se ri de vós, vós choreis por ele. Oh, fraqueza! Mas que quando o mundo se ri para vós, vós vos riais dele. Oh, valentia! É tão grande valentia esta, que sendo própria das forças da razão, não fiou São Paulo o crédito dela, senão dos poderes do tempo. Fala São Paulo de Moisés e diz assim, Moisés grandes factos negabit se esse filium filie faraonis, magis eligens affligi cum populo Dei. Moisés, depois que foi de maior idade, deixou o passo de el rei faraó, deixou a princesa, deixou quanto ali possuía e esperava, escolhendo viver pobre e sem liberdade, com o povo de Deus no cativeiro do Egito. Em que reparo aqui é no grandes factos, que fez isto Moisés depois de ser de maioridade. E aqui vem agora aqui a idade. São Paulo tratava da resolução e não dos anos de Moisés. Pois se a resolução estava no ânimo e não nos anos, por que diz que era de maioridade Moisés quando deixou o passo e se cativou por Deus? Direi, Moisés criara-se no passo de el rei faraó desde menino. Era todo mimo e favor da princesa do Egito que o adotara por filho, e como tal era servido e venerado com autoridade e magnificência real. E deixar Moisés a grandeza e regalo do passo, deixar o amor de uma princesa, deixar a cercania de uma coroa, pareceu-lhe São Paulo que não era façanha crível em poucos anos. Por isso juntou a resolução com a idade, para que a idade desse crédito à resolução. Moisés, grandes factos. Como dissera, ninguém duvide esta galharda ação de Moisés, porque quando a fez era já de maioridade, bem cabia nos seus anos. Ora, seja embora a resolução de Moisés vitória do tempo, que a grande ação que nós celebramos hoje, com ser tão parecida em tudo mais, não se pode gloriar dela o tempo, senão a razão. Obrou aqui a força da razão, o que lá fez o poder do tempo. Elisabeth impletum est tempus. Et audierunt vicini et cognati eius, uia magnificavit Deus misericordiam suam cum illa. Tanto que nasceu São João, diz o evangelista, soou logo pelo lugar que engrandecera Deus sua misericórdia com Santa Isabel. Uia magnificavit Deus misericordiam suam. Notável dizer. Parece que não está boa a consequência do texto. O que soou pelo lugar,
havia de ser o que sucedeu em casa de Zacarias. Suceder uma coisa e soar outra, isso acontece nas cortes lisonjeiras e maliciosas e não nas montanhas simples. O nosso evangelho diz: divulgabantur omnia verba ec, que o que se divulgava era o mesmo que sucedia. Pois se o que sucedeu foi nascer o Batista, Elizabeth peperit filho. Como diz o evangelista que o que soou foi que engrandecer a Deus sua misericórdia, et audierunt quia magnificavit Deus misericordiam suam. Grande louvor do Batista. Quando as vozes diziam em casa de Zacarias que nascera João, repetiam os ecos nas montanhas que Deus engrandecera a sua misericórdia. Porque quando João sai do mundo, aumentam-se os atributos a Deus. Quando João nasce, Deus cresce. Não é arrojamento, senão verdade muito chã. Disse o mesmo São João, e mais falava em seus louvores com grande modéstia: Illum oportet crescere me alte minui. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele ele não se refere menos que ao verbo humanado. Pois como assim? Deus ainda enquanto humanado não pode crescer. Como logo diz João, illum oportet crescere, importa que ele cresça. E dado que pudesse crescer, que dependência tinham os crescimentos de Deus das diminuições do Batista? Deus é grande sem depender de ninguém. Como diz logo, illum oportet crescere me alte minui, importa crescer ele e diminuir eu? É possível crescer Deus? E é possível que o seu crescer dependa do Batista? Sim. Porque ainda que Deus, por ser infinito, não pode crescer em si mesmo, por ser limitado o conhecimento humano, pode crescer na nossa estimação. E na estimação dos homens, nem Deus podia crescer sem diminuir o Batista, nem o Batista podia diminuir sem Deus crescer. Ora, vede como. O conceito que os homens antigamente faziam de Deus era tal que quando Batista apareceu no mundo, assentaram que ele era Deus. Conforme esta resolução, lhe foram oferecer adorações ao deserto, onde o mesmo São João os desenganou. E como Batista e Deus, na opinião dos homens, eram iguais, tanto que por seu testemunho se desfez esta opinião, necessariamente cresceu Deus e o Batista diminuiu. Diminuiu o Batista porque ficou menor que Deus. Cresceu Deus porque ficou maior que o Batista. De sorte que depois que o Batista veio ao mundo, ficou Deus para com os homens maior do que dantes era. Porque dantes era com o Batista, depois começou a ser maior que ele. Donde se infere em grande louvor deste grande santo, que a medida do Batista é ser menor que Deus, e a medida de Deus é ser maior que o Batista. Não tenho menos abonado fiador que Santo Agostinho. Quis Ioanne plus est, non tantum homo, sed Deus est. Sabeis quem é João? É menor que Deus. Sabeis quem é Deus? É maior que o João. Com esta diferença, porém, que enquanto São João o não disse eram iguais, depois que o testemunhou, começou Deus a ser maior. E muito logo que cresça Deus nos seus atributos, quando São João nasce no mundo. Et audierunt quia magnificavit Deus misericordiam sua. Desta maneira cresceu Deus naquele tempo. E também eu hoje, se a consideração me não engana, o vejo muito crescido. Então cresceu nas minguantes de João, hoje cresce nas minguantes do mundo. Apareceu-lhe a Nabucodonosor aquela tão repetida e tão prodigiosa estátua.
E viu o rei que, tocando-lhe uma pedra dos pés de barro, a estátua se diminuiu a poucas cinzas e a pedra cresceu à grandeza de um monte. Factus est mons magnus et replevi terra. Verdadeiramente que quando reparo nestas palavras, me parece que vejo já sinais do dia do juízo. Um dos sinais do dia do juízo será, como diz São João no Apocalipse, vestir-se o sol de silício. Sol factus est niger tanquam sacus tiritinus. E se já vemos vestido de silício o sol, se mortificadas suas luzes, se penitentes seus resplandores debaixo da aspereza de tão grosseiros eclipses, que havemos de dizer? Que se acaba o mundo? Que é chegado o dia do juízo? Com muita propriedade se pode dizer assim, porque melhor merece o nome de dia do juízo aquele em que o mundo se deixa que aquele em que o mundo se acaba. Quanto mais que também se acaba o mundo para quem acaba com ele. Como cada um de nós tem o seu mundo, o universal acaba com todos, o particular acaba com cada um. E que muito que se vejam os sinais do dia do juízo em uma alma para quem hoje se acaba o mundo. Mas perguntara eu ao sol, por que se veste de penitência? Por culpas? Não, que o fez inocente a natureza. Pois por quê? Para os olhos do mundo por luto, para os olhos de Deus por gala. Veste-se de penitência o sol sendo inocente, porque não há sacrifício mais formoso aos olhos de Deus que uma inocência ilustre em hábito de penitência. Aquelas peles de que Deus vestiu aos primeiros senhores do mundo estavam-lhe muito mal a Adão, mas estavam-lhe muito bem a Abel. A Adão estavam-lhe muito mal, porque era um hábito de pecado com penitência. A Abel estavam-lhe muito bem, porque era um hábito de penitência sem pecado. Em Adão era um hábito de penitenciado, em Abel era um hábito de penitente. Esta grande diferença há entre a penitência dos pecadores e a penitência dos inocentes. Que a penitência dos pecadores é remédio, a penitência dos inocentes é virtude. Não quero dizer que os atos de penitência no pecador e no inocente não sejam virtuosos sempre. Só digo que os pecadores tomam a virtude da penitência pelo que tem de remédio. Os inocentes tomam o remédio da penitência pelo que tem de virtude. Donde se segue que a penitência honra os pecadores, os inocentes honram a penitência. A penitência honra os pecadores porque ele tira a afronta do pecado. Os inocentes honram a penitência porque lhe tiram a mistura de remédio. Oh, ditoso Batista! Oh, ditosa alma imitadora vossa! Ambos em hábito de penitentes e ambos honradores da penitência. Ditosos vós que fazeis troféus de vitória aos instrumentos do desagravo e gozais da prerrogativa de penitentes sem o desar de arrependidos. Em vós é virtude o que nos outros é remédio. Em vós eleição o que nos outros necessidade. Só em vós não é remédio do pecado a penitência, sendo que só a vossa penitência poderá ser remédio do pecado. Porque ofensas não merecidas, quais são as de Deus, só se pagam com castigos não merecidos, quais são os dos inocentes. O merecimento ofendido só o pode satisfazer a inocência castigada. Oh, que grande sacrifício para Deus!
Oh, que grande lisonja para o céu! Lá disse Cristo que faz maior festa o céu ao pecador penitente que ao justo sem penitência. Pois se a inocência do justo agrada muito e a penitência do pecador agrada mais, quanto agradará aquele excelente estado que abraça a perfeição de ambos e ajunta a penitência de pecador com a inocência de justo. Isto é o que fez o Batista hoje na circuncisão, sujeitando isenções de inocência a remédios de pecado. Et venerum circumcidere puerum. Et vocabant eum nomine Patris sui Zacarium. Feito o ato da circuncisão, tratou-se de dar nome ao menino, e queriam circunstantes que se lhe pusesse o nome de seu pai e que se chamasse Zacarias. Ouviu isto Santa Isabel e disse: Nequaquam, por nenhum caso, não se há de chamar assim. E por que razão? Por que não se há de chamar Zacarias, o filho de Zacarias? Não era nome santo? Não era nome ilustre? Não era nome autorizado? Não era nome glorioso? Sim, era, mas era nome de pai. Vocabant eum nomine Patris sui. E o nome dos pais, quanto mais ilustre, quanto mais glorioso, tanto menos o há de tomar quem professa servir a Deus como professava o Batista. No nome perpetua-se a memória dos pais. Na religião professa-se o esquecimento deles. Obliviscere populum tuum et domum patris tui. E como Batista havia de ser, como foi, primeiro fundador e exemplar de religiosos, não quis prudente Isabel que tomasse o nome de Zacarias, porque não era justo que conservasse a memória dos pais no nome quem professava o esquecimento dos pais na vida. Quereis que se chame Zacarias porque é nome de seu pai? Alegais contra vós. Antes, porque é nome de seu pai, se não há de chamar assim. Vocabant eum nomine Patris sui Zacariam, et ait mater eius nequaquam. Que grandemente imitado, se bem em parte excedido, vemos hoje este exemplo do grande Batista. São Lucas, porque escrevia para a memória dos futuros, deteve-se neste lugar em contar a genealogia dos pais de São João. Eu, que falo aos olhos dos presentes, não me é necessário deter-me em tão sabido, como também me não fora possível em tão grandioso assunto. Muito fez quem deixou o nome de Zacarias, autorizado ao fim com uma tiara. Mas muito mais faz quem deixa o gloriosíssimo nome de Gusmão, glorioso no céu e na terra, cujo real e esclarecido sangue se teceu sempre nas púrpuras de toda a Europa. E hoje com mais glória que em nenhum outro reino, posto que com igual majestade em tantos, o vemos felizmente coroado e veremos em imortal descendência no nosso de Portugal. Este é o famosíssimo em todas as idades, o eminentíssimo em todas as pessoas, o assinaladíssimo em todas as empresas, o celebradíssimo em todas as histórias, nome de Gusmão. E este é o que hoje vemos deixado pelo humilde da cruz. Não sei se admire nesta eleição o virtuoso, se o discreto. Enfim, a virtude e o entendimento, tudo me parece angélico. Quando os anjos do sepulcro de Cristo perguntaram às Marias o que buscavam, usaram de diferentes termos, segundo diversos evangelistas. O anjo de São Mateus perguntou
se buscavam a Jesus crucificado, iessum quae crucifixus est quaeritis. O anjo de São Marcos perguntou se buscavam a Jesus Nazareno crucificado. Iessum quaeritis Nazarenum crucifixum. Porque ainda que a circuncisão não lhe tirava o pecado original de que estava livre, acrescentava-lhe a graça da justificação com que nascera santificado. E esta é, nos servos de Deus, a maior fineza da virtude, sujeitarem-se a tomar para aumento da graça os rigores que Deus deixou para remédio da culpa. A circuncisão dos outros homens era remédio da culpa. Em São João era só aumento da graça. E sujeitar-se São João para maior graça nas isenções de inocente aos remédios de culpado. Grande ação, grande sacrifício. Fala Zacarias à letra do maior sacrifício da lei da graça, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E diz assim: Quod bonum eius et quod pulchrum eius nisi frumentum electorum et vinum germinans virgines. Que coisa fez Deus boa, que coisa fez Deus formosa neste mundo, senão o pão dos escolhidos e o vinho dos castos. Que seja bom e boníssimo o sacrifício do corpo e sangue de Cristo sacramentado, não haverá quem o negue. Mas que diga ao profeta que não há outro tão bom como ele. Quod bonum eius et quod pulchrum eius. Não sei como havemos nós de conceder. E para que não vamos mais longe, o sacrifício do corpo e sangue de Cristo na cruz não é tão bom como o sacrifício do corpo e sangue de Cristo no sacramento? É o mesmo substancialmente. Pois por que diz Zacarias que o sacrifício do corpo e sangue de Cristo no sacramento é melhor que todos? A razão da vantagem eu a darei. O sacrifício do corpo e sangue de Cristo na cruz foi sacrifício para remédio de pecados. O sacrifício do corpo e sangue de Cristo no sacramento é sacrifício para aumento de graça. Ainda que em Cristo não havia pecados próprios, nem merecia graça para si, tinha contudo tomado por sua conta a satisfação de nossos pecados e os meios de nossa justificação. E que sacrifique tanto Cristo na Eucaristia para aumento da graça, quanto sacrificou na cruz para remédio da culpa. Que empenhe corpo e sangue para aumentar merecimentos à inocência, como empenhou corpo e sangue para alcançar perdão ao pecado. É circunstância de sacrifício tão relevante esta, que da mesma identidade tira diferenças e da mesma igualdade vantagens. Quod bonum eius et quod pulchrum eius. Tal foi o ato da circuncisão do Batista, comparada com a dos outros filhos de Adão. O corpo e sangue que os outros deram ao golpe da circuncisão para remédio da culpa, deu São João que a não tinha, só para aumentos da graça. E que se sacrifique um inocente para crescer na graça ao que está sujeito, o pecador, para remediar a culpa. Grande ação do Batista. Mas não foi sua só esta vez, nem sua somente. Duas inocências temos hoje sujeitas aos remédios da culpa. Ambas condenadas ao rigor e ambas ao hábito da penitência. Que tais injustiças como estas sabe fazer o amor divino. Condena inocências como culpas, castiga merecimentos como delitos. Que façam grande penitência os grandes pecadores é muito justo, que a penitência é remédio do pecado.
mas que o Batista se desterre ao deserto, se condene ao silício, se castigue com o jejum. Menino, em que pecou vossa inocência? Um corpo delicado, condenado a tanta aspereza. Uma alma inocente, castigada com tanto rigor. Se o Batista fora o maior pecador, que havia de fazer senão isto? Mas isto fez porque havia de ser o maior santo. Não pode chegar a mais o mais fervoroso desejo da santidade que sujeitar-se aos remédios do pecado quem goza os privilégios da inocência. Encarece São Paulo o amor de Cristo para com os homens e diz desta maneira aos coríntios: "Qui peccatum non noverat, pro nobis peccatum fecit." Amou o Filho de Deus tanto aos homens que, não tendo conhecimento de pecado, se fez pecador por amor deles. Estranha sentença. Cristo não era inocentíssimo, antes a mesma inocência? Por razão da união ao Verbo, sua alma não era impecável? As mesmas palavras o dizem: "Qui peccatum non noverat." Pois, como pode caber delito na inocência? Como pode ser que o impecável se fizesse pecador? Pro nobis peccatum fecit. Respondo: o impecável não se pode fazer pecador de culpas, mas pode-se fazer pecador de penas. Não pode cometer pecado quanto à culpa, mas pode sujeitar à pena do pecado como se o cometera. Isto é o que fez Cristo por amor de nós, e isto é o que muito encarece São Paulo em seu amor. "Qui peccatum non noverat, pro nobis peccatum fecit." Não pode o amor chegar a maior extremo. Não se pode adelgaçar a maior fineza que a fazer-se pecador nas penas, quem é inocente nas culpas. Que o pecador de culpa se faça pecador de penas, busca na penitência o remédio de seu pecado. Mas fazer-se pecador de penas ou inocente de culpas é buscar na penitência o desafogo de seu amor. A penitência no pecador paga, no inocente obriga. Naquele pelo que ofendeu, neste pelo que ama. Vede quais agradarão mais a Deus, se as satisfações de ofendido, se as obrigações de amado. Igualmente amado que amante Senhor, consenti os termos da igualdade quanto entre divino e humano se permite, pois vemos hoje as finezas de vosso amor competidas como as dívidas de nossa obrigação desempenhadas. Uma alma inocente de culpas, mas pecadora de penas. Uma inocência em hábito penitente vos oferece hoje a terra, esposo do céu, que estas são as cores de vosso pensamento, estas as galas de vosso amor, estas as púrpuras do vosso reino. Filii Babilonis induntur púrpura et biso, dizia São Bernardo, em semelhante ação à Virgem Sofia. Et subinde conscientia panosa iacet, furgent monilibus moribus sordent, e contra tu, foris panosa, intus speciosa resplendes, sed divinis aspectibus non humanis. Intus est quo te lectat, via intus est quem te lectat. Nem a romancear me atrevo a estas palavras, porque em tanta diferença de eleições, ou se há de topar com agravo ou com a lisonja. E contra tu, só isto quero repetir. E contra tu, foris panosa, intus speciosa resplendes.
Pelo contrário, vós, ó esposa de Cristo, diz São Bernardo, como dentro tendes a quem quereis agradar, por dentro trazeis as galas. Por fora vestida de saial, por dentro de resplendores. Foris panosa intus speciosa resplendes. Pois se o anjo de São Marcos chamou a Cristo Jesus Nazareno crucificado, por que razão o anjo de São Mateus lhe chamou Jesus crucificado somente e não falou no Nazareno? O melhor comentador dos evangelistas, o doutíssimo Maldonado, notou advertidamente que o anjo de São Mateus apareceu como anjo e o anjo de São Marcos apareceu como homem. Mateus angelo, Marcus hominem appellat. É do texto? Porque São Mateus diz assim: Angelus Domini descendit cielo, qui dixit mulieribus. Um anjo do Senhor desceu do céu, que falou às mulheres. E São Marcos diz assim: Intrantes monumentum viderunt juvenem sedentem. Entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado. E como que falou às Marias em São Marcos era homem e em São Mateus era anjo, por isso de São Marcos chamou a Cristo Jesus Nazareno crucificado, e o de São Mateus chamou-lhe Jesus crucificado somente, e não falou no Nazareno. Ora, notai, entre o Nazareno e o crucificado, havia esta diferença em Cristo, que o Nazareno era nome dos pais, o crucificado era nome da cruz, e antepor o nome de Nazareno ao de crucificado, antepor o nome dos pais ao nome da cruz, isso fazem os anjos que são como homens. Mas tomar o nome de crucificado e calar o de Nazareno, tomar o nome da cruz e deixar o nome dos pais, isso fazem os anjos que são como anjos. O anjo de São Marcos, que falou como homem da terra, viderunt juvenem sedentem, antepôs o nome dos pais ao nome da cruz, Iesum queritis Nazarenum crucifixum. O anjo de São Mateus, que falou como anjo do céu, Angelus Domini descendit cielo, tomou o nome da cruz e deixou o nome dos pais. Iesum que crucifixus est queritis. Oh, descrição mais que humana! Oh, eleição verdadeiramente angélica! Sei eu que as Marias ouviram os anjos, mas nenhuma delas aprendeu a mudar o nome. Maria Madalena não se chamou da cruz, senão Madalena. Maria Cleofas não se chamou da cruz, senão Cleofas. Não souberam deixar o nome dos pais e tomaram da cruz aquelas Marias, porque estava este religioso primor guardado para outra, que na devoção havia de vencer as Marias e na discrição igualar os anjos. Mas assim como em casa de Zacarias se levantou questão sobre o nome do Batista, assim é bem que a tenhamos hoje aqui sobre este nome da cruz. Quem lá contradisse o nome de João foram as pessoas mais autorizadas que assistiam à celebridade da festa. Qui veneram celebritatis gratia, comenta o cardeal Toledo. Quem aqui impugnará o nome da cruz será também a pessoa mais autorizada que assiste à celebridade da festa, que é quem? Cristo sacramentado. E assim como lá diziam que não se havia de chamar João senão Zacarias, assim cá diz Cristo que não se havia de chamar da cruz senão do sacramento. Não é imaginação sem fundamento minha, é a acomodação verdadeira, tirada com toda a propriedade do texto. O nome que lá queriam dar ao Batista era Zacarias. E Zacarias, que quer dizer? Quer dizer Memoria Domini,
a memória do Senhor. Isso mesmo é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É a memória do Senhor que Ele nos deixou por prendas em sua ausência. Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietis. Está fundado. Agora pergunto eu, e que razão tem Cristo sacramentado para dizer que não quer que o nome seja da cruz, senão do sacramento? A razão é muito forçosa, porque professar a religião mais é sacramentar-se que crucificar-se. Todos os santos comumente chamam cruz ao estado religioso, mas com licença sua, eu digo que o estado religioso tem mais do sacramento que da cruz. A razão em que me fundo é esta: porque na cruz morreu Cristo uma só vez. No sacramento, morre todos os dias. O sacrifício da cruz foi cruento, mas foi único. O sacrifício do altar é incruento, mas é cotidiano. A maior fineza do amor é morrer. Maiorem caritatem nemo habet. Mas tem um grande desar esta fineza, que quem a faz não pode fazer outra. É a maior fineza, mas é a última. E como Cristo amava tão extremamente aos homens e via que morrendo na cruz se acabava a matéria e suas finezas, que fez? Inventou milagrosamente no sacramento um modo de morrer sem acabar, para morrendo poder dar a vida e não acabando poder repetir a morte. Esta é a vantagem que leva em Cristo o amor que nos mostrou no sacramento ao amor que nos mostrou na cruz. Na cruz morreu uma vez. No sacramento morre cada dia. Na cruz deu a vida. No sacramento perpetuou a morte. A esposa, como quem melhor a sabe avaliar, nos dirá a verdade desta fineza. Fortis est ut mors dilectio, dura sicut infernus semulatio. O amor, se é grande, que isso quer dizer dilectio, é como a morte. E se é maior, que isso quer dizer emulatio, é como o inferno. Notável dizer. Por que razão compara Salomão o amor grande à morte e o amor maior ao inferno? Eu o direi. Entre a morte e o inferno há esta diferença, que a morte tira a vida, o inferno perpetua a morte. Por isso o amor grande se compara à morte e o maior ao inferno. Porque mais é perpetuar a morte que tirar a vida. Tirar a vida é morrer uma vez. Perpetuar a morte é estar morrendo sempre. Eis aqui a desigualdade do amor de Cristo na cruz e no sacramento. Competiu o amor de Cristo no sacramento e o amor de Cristo na cruz. O da cruz foi como o da morte, porque chegou a tirar a vida. Fortis est ut mors dilectio. O do sacramento foi como o inferno, porque passou a perpetuar a morte. Dura sicut infernus semulatio. E muito mais foi perpetuar a morte que tirar a vida. Porque tirar a vida é morrer num instante. Perpetuar a morte é morrer toda a vida. Eis aqui a razão por que o estado religioso se parece mais com o sacramento que com a cruz. Na cruz morre-se uma só vez. No sacramento morre-se cada dia. Sei que disse Santo Agostinho que só os mártires pagam a Cristo a fineza que fez em se deixar do sacramento,
porque morrem por quem morre por eles. Vi accedis ad mensam principes debe similia preparare, hoc beati martires fecerunt. Mas esta razão de Santo Agostinho, de-nos licença ao lube da igreja, impugna-se facilmente, porque muitas mortes não se pagam com uma só morte. Cristo no sacramento morre todos os dias. Os mártires morrem uma só vez. Logo não pagam os mártires a Cristo no sacramento. Pois, que diremos a isto? Digo que os mártires pagam a Cristo na cruz. Os religiosos pagam a Cristo no sacramento. Os mártires pagam a Cristo na cruz porque morrem uma vez, porque em uma vez morreu por eles. Os religiosos pagam a Cristo no sacramento porque morrem cada dia, por quem morre por eles todos os dias. Há quem o diga, não é menos religioso que o exemplar de todo São Paulo. Quote die morior, cada dia morro. De maneira que, assim como Cristo no sacramento inventou um modo de morrer sem acabar, para morrendo poder dar a vida, e não acabando poder repetir a morte, assim os patriarcas das religiões, e melhor que todos os seráficos em seu divino instituto, parecendo-lhe pouco amor não morrer e pouca morte morrer uma só vez, acharam este modo milagrosamente natural de viver morrendo, para na morte multiplicarem as entregas da vida e na vida perpetuarem os sacrifícios da morte. Grande lugar do proto-patriarca das religiões, São Basílio. Fala o grande Basílio das celas das religiões mais estreitas e diz que a cela de uma alma religiosa é êmula, é competidora da sepultura de Cristo. Oh, cela dominice sepulture emula. Pois saibamos que qualidades tem uma cela para tão nobre competência. Em que presunções se funda esta emulação? Que se compare a cela a qualquer sepultura justa semelhança? Porque onde o hábito é uma mortalha, o leito um ataúde, as paredes tão estreitas e com tão pouca luz como estas que vemos, muito há de sepultura. Sepultura, sim, mas sepultura não outra senão a de Cristo. Por que razão? Porque nas outras sepulturas mora só a morte. Na sepultura de Cristo morou a morte e mais a vida juntas. Na sepultura de Cristo esteve a vida morta e a morte ressuscitada. E tais são as vossas celas, ó religiosos espíritos. Ó cela dominice sepulture emula, que mortuo suscipis et reviviscere fatis. Ó cela verdadeiramente imitadora da sepultura de Cristo, pois está em ti a vida morta e a morte ressuscitada. A vida morta, porque não tem usos à vida. A morte ressuscitada, porque tem alentos à morte. És uma suspensão gloriosa de morte e vida, se bem gloriosa com pena, onde posta a alma das raias do viver e morrer, participa indecisamente o mais rigoroso de ambas. Insensível como morta para o gostoso da vida, sensitiva como viva para o penoso da morte. Em que se vê multiplicado o milagre natural da fênix, sendo pátria e sepulcro cotidiano, onde se morre a vida e se nasce a morte, faltando cinzas, mas não faltando incêndios. Em ti, com maior propriedade hoje, se vê verdadeira a metáfora dos horizontes, sendo Oriente e Ocaso juntamente, onde o sol no mesmo instante, morto e nascido,
ressuscita um hemisfério quando se sepulta outro. Em ti, finalmente, concedes a melhor parte do paraíso, se vê sem fingimento a fábula do inferno, sendo cada religioso espírito um tício em bem-aventurança de penas, que não podendo morrer para morrer mais vezes, tem morta a vida e mortal a morte. Semperque renascens non perit ut possit sepe perire. Não é muito que ache comparações no inferno ao maior sacrifício, quando no inferno as buscou a alma santa ao maior sacramento. De um e outro se pode dizer com grande semelhança: dura sicut inferno simulatio. E como o sacrifício da religião, por ser morte perpetuada, se parece mais com o sacramento que com a cruz, sendo o ofício dos nomes declarar a essência das coisas, parece que quem professa a religião não se deve chamar da cruz, senão do sacramento. Et vocabant eum nomine Patris sui Zachariam hoc est memoriam Domini. Contudo, responde Santa Isabel, nequaquam, por nenhum caso, e com muita razão. Por quê? Pela mesma que o persuade. Porque se o nome do sacramento diz tudo o que há no estado religioso e o nome da cruz diz menos, pelo mesmo caso se deve tomar o nome da cruz e não do sacramento. Na eleição dos nomes, há uma grande diferença tomada dos fins por que se elegem. Os nomes que se tomam por verdade dizem tudo. Os que se tomam por vaidade dizem mais. Os que se tomam por humildade dizem menos. E como a mesma humildade que desprezou a grandeza dos nomes paternos foi a que fez a eleição do nome religioso, por isso, com discreta impropriedade, escolheu o nome diminutivo da cruz, em que é mais o que se cala que o que se diz. Como respondo a Cristo sacramentado, um mesmo nome do sacramento, quero confirmar a resposta. O sacramento do altar chama-se corpo e sangue de Cristo. Esse nome lhe deu mesmo o Senhor. Hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei. Pergunto, e há no sacramento mais alguma coisa? A alma e a divindade. Pois se no sacramento não só está corpo e sangue, senão também alma e divindade, por que se não chama corpo e alma, sangue e divindade de Cristo, senão corpo e sangue somente? Porque este nome deu o Cristo ao sacramento na hora em que se quis mostrar mais humilde. A hora em que Cristo se mostrou mais humilde foi a mesma em que instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, dispondo aos apóstolos com a pureza do lavatório e assim com humildade de lhe lavar os pés. E como Cristo pôs nome a este mistério com advertências de humildade, por isso declarou somente o menos que nele havia, que os nomes que compõem a humildade sempre calam mais do que dizem. O que diz é corpo e sangue. O que cala é alma e divindade. O mesmo passa no nosso caso, que ainda que se não tomou o nome ao sacramento, seguiu-se-lhe o exemplo. Deixa-se o nome do sacramento porque diz mais. Toma-se o nome da cruz porque diz menos, que se preza o verdadeiro amor do que é e não do que significa. Baste-lhe a religião ser cruz ex vi verborum, ainda que seja muito mais per concomitância. Tão justo foi logo deixar-se o nome de Zacarias quanto à significação, como quanto à realidade. Et ait mater eius nequaquam. Acabou-se-nos o tema.
e se me não engano tenho ponderado todas as cláusulas dele, com alguma semelhança às obrigações deste dia. Mas também vejo que reparariam os mais curiosos em que passei em silêncio aquelas palavras: audierunt vicini et cognati et congratulabantur ei. Confesso que não falei nestas palavras. E também confesso que as deixei porque não achei nelas semelhanças, senão muita diferença do nosso intento. Cognati et vicini congratulabantur ei. Lá no nascimento do Batista diz o Evangelho que os parentes e os vizinhos estavam muito contentes e agradecidos. Porém cá não é assim. Tão fora estão de poderem estar contentes os vizinhos e os parentes, que antes do parentesco e a vizinhança têm razão de estar queixosos. Tem razão o parentesco de estar queixoso, porque se vê a si deixado. Tem razão a vizinhança de estar queixosa, porque vê os estranhos preferidos. Quando o sangue se vê deixado, por que não há de estar queixoso o parentesco? E quando as estrangeiras se veem preferidas às naturais, por que não há de estar queixosa a vizinhança? Não se diga logo aqui, cognati et vicini congratulabantur ei. Acudo a estas duas queixas e acabo. Primeiramente digo que não tem razão o parentesco de estar queixoso. Porque quando as obrigações do sangue se deixam por amor de Deus, não é fazer ofensa, é fazer lisonja ao parentesco. Da parte de quem é deixado é sacrifício, mas da parte de quem deixa é lisonja. Tudo provo. Hospedou Marta a Cristo em sua casa, e tinha esta senhora uma irmã, a quem o texto chama Soror Maria. Et huic erat soror nomine Maria, a qual se retirou com Cristo, e assentada humilde a seus pés, o estava ouvindo e contemplando. Chegou Marta ao Senhor e disse-lhe: Domine, non estivi cure, quod soror mea reliquit ne solam ministrare. E bem, Senhor, tanto vos descuidais de mim, que não vedes que minha irmã me deixou só? Esta foi a história. Duas são as minhas ponderações. Digo que Marta, na queixa que fez de Maria, ofereceu um grande sacrifício a Cristo. E Maria, na ocasião que deu à queixa, deu uma grande satisfação a Marta. Dificulto assim. Cristo não foi o que chamou a Maria. Maria foi a que se assentou a seus pés sagrados. Pois se a ocasião justa ou injusta da queixa a deu Maria e não Cristo, por que propõe Marta sua queixa a Cristo e não a Maria? Porque Marta, nesta ação, não pretendeu tanto dar queixas de Maria, quanto oferecer sacrifícios a Cristo. Como se dissera Marta: não cuideis, Senhor, que só Maria é a que faz as finezas, que eu também vos ofereço as minhas. Maria sacrifica sua devoção, eu sacrifico minha soledade. Reliquit me solam ministrare. Ela oferece-vos o estar convosco, eu ofereço-vos o estar sem ela. De sorte que em uma ação havia ali 2 sacrifícios. Um de Maria, porque se fora para Cristo. Outro de Marta, porque a deixara Maria. Mas destes 2 sacrifícios, qual é maior? O de Maria ou o de Marta? Eu não me atrevo a dar sentença nesta causa. Só digo que se neste lugar pregara São Pedro Crisólogo, havia de dizer que o sacrifício de Marta era maior que o de Maria. Pergunta São Pedro Crisólogo quem fez mais, se Abraão em sacrificar a Isaac, se Isaac em se oferecer ao sacrifício. Resolve que Abraão. E verdadeiramente tem a Escritura por sua parte.
Pois se Isaac era a vítima que havia de ficar morto, se Abraão era o sacerdote que havia de ficar vivo, como era ou como podia ser que o sacrifício fosse maior em Abraão que em Isaac? A razão é esta. Porque Isaac sacrificava a sua pessoa. Abraão sacrificava a sua soledade. Isaac oferecia-se a ficar sem vida. Abraão oferecia-se a ficar sem Isaac. E segundo o muito que Abraão amava aquele filho, maior sacrifício fazia em o dar a ele que ele em se dar a si. Bem digo eu logo que foi grande o sacrifício que Marta ofereceu a Cristo entre suas queixas, pois lhe sacrificou não menos que a soledade de Maria. Reliquit me sola ministrare. E que Maria, na mesma ocasião que deu a queixa, deu uma grande satisfação a Marta, não há dúvida. Por quê? Porque deixar Maria a Marta, não por amor de outrem, senão por estar com Cristo, foi dizer-lhe claramente que fazia tão grande estimação de sua companhia, que só por Deus a pudera deixar, e só com Deus a podia suprir. Vendo os filhos de Israel que havia 40 dias que faltava Moisés por estar fechado com Deus, determinaram abalar do pé do monte e ir-se. Foram-se ter com Arão e disseram assim: Fac nobis Deus qui nos precedem, Mois enim huic viro nescimus quid acciderit. Arão, fazei-nos um Deus que nos acompanhe, porque não sabemos que feito é deste homem Moisés. Linda consequência, por certo. Dai cá um Deus porque falta Moisés. Moisés não era homem? Eles mesmos o diziam. Mois enim huic viro. Pois se Moisés era homem, por que pediam um Deus em falta de Moisés? Porque há presenças que só por Deus se podem deixar, e há ausências que só com Deus se podem suprir. Como os hebreus amavam tanto ao seu Moisés e se viam forçados a o deixar, faziam este discurso: já que se há de deixar Moisés, só por um Deus se há de deixar. Já que se há de suprir com outrem no seu lugar, só com um Deus se há de suprir. Por isso pediam a Arão um Deus e não outro substituto daquela ausência. Fac nobis Deus qui nos precedem. Esta satisfação deram os israelitas a Moisés quando o queriam deixar. E esta foi a satisfação que deu Maria, sua irmã, quando a deixou. Deixou de estar com ela, mas por estar com Deus. Quetiam sedem secus pedes Domini. Não tem logo razão o parentesco hoje de se mostrar sentido ou queixoso, senão contente e agradecido. Cognati congratulabantur ei. Et audierunt vicini. Também se não deve queixar a vizinhança de ver as estrangeiras preferidas às naturais. E por quê? Porque uma alma que por mais servir a Deus quis ajuntar a clausura com a peregrinação, necessariamente houve de deixar os naturais e buscar os estrangeiros. Uma das coisas que muito agradou sempre a Deus em seus servos foi a peregrinação. Por isso mandou a Abraão que saísse peregrino de sua pátria. Por isso quis que peregrinasse Jacó em Mesopotâmia, José no Egito, e ao mesmo povo querido de Israel, porque o escolheu para si, o fez peregrinar inteiro tantas vezes e por tantos anos. E como Deus se agrada tanto dos peregrinos, que também o quis ser neste mundo, que faria uma alma desejosa de agradar muito a Deus, vendo-se obrigada à clausura pelo seu estado e inclinada à peregrinação pelo gosto divino?
Peregrinação e clausura não podem estar juntas. Pois que remédio? O remédio foi, entrando em religião, escolher um mosteiro de estrangeiras, para que viesse desta maneira a achar juntas a clausura e a peregrinação. A clausura do lugar, a peregrinação da companhia. Quem cuidaria que era possível de estar juntamente em Portugal e peregrinar em Flandres? Pois isto é o que vemos hoje com nossos olhos. Fala da vida, da peregrinação dos filhos de Israel para a Palestina, e diz assim: cum exiret terra Egypti, linguam quam non novera taudivit. Quando o povo saiu do Egito, ouviu a língua que não entendia. Particular modo de reparar. Se David ponderava a peregrinação dos israelitas, parece que havia de dizer que passaram climas incógnitos, que caminharam terras desconhecidas. Pois, por que não repara nas terras, senão nas línguas? Por que não diz que andaram por terras estranhas, senão que ouviram línguas estrangeiras? Porque julgou discretamente o profeta que a formalidade da peregrinação não consistia tanto na mudança dos lugares quanto na diferença das línguas. Não está o ser peregrino na estranheza das terras que se caminham, senão na estranheza da gente com que se trata. Cum exiret terra Egypti, linguam quam non novera taudivit. Sair do Egito para onde se ouve outra língua, isso é peregrinar. E se é verdadeiro peregrinar o viver entre gente de língua estranha, bem digo eu que se viram aqui juntas milagrosamente a clausura e a peregrinação. A clausura do lugar, a peregrinação da companhia. Não deve logo de estar queixosa a vizinhança, posto que a queixa parecia justificada. Antes, tem obrigação as religiosas portuguesas de se edificarem e alegrarem muito de verem sobre um tão grande exemplo, um tão novo e particular espírito na profissão de seu estado, trocando as aparências do sentimento em motivos de parabéns. Vicini congratulabantur. Temos acabado o sermão, e com ele as vitórias do impossível, que assim se chama. Dou-lhe este nome, não só por ser sermão do nascimento do Batista, com o qual provou o anjo que nada era impossível a Deus. Via non erit impossibile apud Deum omne verbum. Senão por ser sermão desta profissão soleníssima que celebramos, na qual sem haver reparado deixo provados 6 impossíveis. No nascimento do Batista venceu-se um impossível, que foi ajuntar-se esterilidade com parto. Elisabeth peperit filium. No ato desta profissão venceram-se 6 impossíveis, que foram os que ordenadamente vimos em 6 discursos. No primeiro, ajuntar-se a corte com o deserto. No segundo, a mocidade com o desengano. No terceiro, a grandeza com o desprezo. No quarto, a inocência com o castigo. No quinto, a vida com a morte. No sexto, a clausura com a peregrinação. E 6 impossíveis vencidos na terra, que devem esperar senão 6 coroas ganhadas no céu? Dar-vos-á no céu, esposa sereníssima de Cristo, a corte com o deserto, uma coroa de solitária entre o coro dos eremitas. A mocidade com o desengano, uma coroa de prudente entre o coro dos doutores. A grandeza com o desprezo, uma coroa de humildade entre o coro dos apóstolos. A inocência com o castigo, uma coroa de penitente entre o coro dos confessores.
A vida com a morte, uma coroa de mortificada entre o coro dos mártires. A clausura com a peregrinação, uma coroa de peregrina entre o coro das virgens. Assim triunfa quem assim vence, assim alcança quem assim merece, assim goza quem assim trabalha, assim reina quem assim serve. Nesta vida a Deus por graça, na outra vida com Deus por glória. Qua mihi et vobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labia Virginari concepta. Amen.